Olá, pais precursores! Sejam bem-vindos ao nosso canal. E essa é a segunda parte da nossa Masterclass, a má notícia por detrás da mensagem do Evangelho. Como a gente realmente vai receber a boa nova como sendo uma boa notícia, né? Se a gente não sabe, não compreendeu ainda, a gente não compreendeu ainda a má notícia por detrás dessa boa notícia. Então, nós falamos na primeira parte a respeito de quem Deus é, no aspecto do caráter moral de Deus. E agora a gente vai entrar na segunda parte que vamos falar sobre quem nós somos. Quem é o homem com base na palavra, como Deus nos vê. Então, diante de Deus, nós somos maus e perversos. Eu vou ser bem objetiva, porque o nosso intuito nesse vídeo, além de trazer esclarecimento da mensagem do Evangelho a vocês, pais, nós também queremos trazer uma forma como vocês podem abordar os filhos de vocês, trazendo a mensagem da má notícia por detrás da boa nova, né? Trazendo a realidade para as crianças. A questão é que, diante de Deus, todo ser humano é mau e perverso. Porém, nós seres humanos temos a tendência a classificar aquele que é bom daquele que é mau. Porém, não é isso que a palavra diz, né? Eu quero que vocês abram em Gênesis 6 e lá no versículo do 5 ao 7 diz o seguinte: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que se rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Então essa aqui, qual é o contexto, né? Deus viu para a terra, na época de Noé, viu que a humanidade cada vez mais estava se afastando de Deus e cada vez mais maus e perversos por conta do pecado. A gente tem que explicar também que nem sempre foi assim para as crianças. Nem sempre foi. Nós nem sempre fomos maus e perversos, né? Teve esse tempo em que Adão e Eva tiveram uma comunhão perfeita com Deus, uma realidade perfeita, né? A terra, os animais, tudo era uma harmonia perfeita, porém, com a desobediência do ser humano, entrando o pecado na terra, né, na humanidade, acontece essa questão, então, do nosso coração. Ele é, por natureza, mau e perverso, né? O pecado, ele tá em nós. Então, aqui, o ser humano estava cada vez mais decaindo, né, no pecado, chegando ao ponto onde Deus precisou intervir, né? Deus precisou intervir. E aí ele fala, né, a respeito aqui do homem, que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. O que significa isso? Que todas as suas intenções eram más. Seus pensamentos, as suas atitudes, seu comportamento, tudo nele, tudo era mal. Tudo inclinava a fazer a maldade. Por mais que a gente fala, né? O apóstolo Paulo, ele mesmo fala isso nas cartas de Romanos, que ele queria fazer o que é bom, mas ele acabava fazendo o que não era bom. E querendo fazer aquilo que é bom,
não conseguia fazer. Eu falo nas minhas palavras, mas você pode depois procurar esse texto. No final eu vou deixar na descrição lá as referências bíblicas. Então, Deus precisou intervir com o dilúvio, certo? Para fazer o quê? Uma nova humanidade a partir de Noé, certo? Porém, é óbvio que a natureza humana continuaria sendo má e perversa. Olha só o que acontece depois do dilúvio. No capítulo 8, versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Em outra tradução aqui. E o Senhor aspirou o aroma agradável, né, que Noé havia feito um sacrifício no altar, e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do seu coração, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, antes, nós temos aqui o versículo anterior ao dilúvio e o após, né? Deus continuando falando a respeito de nós, a respeito do ser humano. Ele não está só falando sobre aquele povo específico ali, mas ele está falando sobre o ser humano no geral, né? Incluindo também Noé nessa fala. Mas Carol, como eu vou dizer pro meu filho que ele é um ser mau e perverso, certo? Eu acredito que a gente tem que usar as situações do dia a dia para ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. E quando eles fazem algo que não é certo, nós precisamos sentar com eles. Desde muito pequenos. Não fez algo certo, senta. É óbvio, quanto menores são eles, menos fala a gente tem que ter. A gente tem que usar frases curtas, mais diretas. Mas quando eles são maiores, a gente precisa sentar e aí fazer uma explicação um pouquinho maior e aumentando essa explicação ao longo da vida deles, né? Para que eles possam entender isso, captar isso, e isso pode ter certeza. Não será dito 1, 2, 3 vezes na vida deles. Durante toda a sua vida, nós vamos ter que lembrá-los disso, certo? Assim como a gente precisa lembrar. Então, sentar com eles. Filho, você viu o que você fez? Foi errado, né? Você entende que foi errado. A mãe, o pai te ensinaram que isso não é certo. Mas todo ser humano nasceu com um senso moral daquilo que é certo e errado, porque vem de Deus, né? Do caráter moral de Deus. Mas todos nós, eu, você, o papai, né? Todo ser humano é mal diante de Deus e nós fazemos aquilo que não queremos fazer, tentando fazer o bem, né? E a gente não consegue. Por quê? Porque nós temos essa natureza pecaminosa, caída, né? Porque lá no início, com Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, mas nem sempre foi assim. Um dia já foi um lugar onde não havia pecado, não havia maldade, não havia doença, não havia morte. Nosso desígnio do nosso coração, ele se inclinava para aquilo que era bom. Porém, por causa da nossa desobediência a Deus, porque nós queríamos ser igual a Deus, então isso nos corrompeu, nos afastou desse relacionamento que nós tínhamos, que era perfeito com Deus, né? Adão e Eva andavam com Deus e era perfeito, filho. Era muito, muito perfeito.
Porém, eles escolheram não se relacionar mais com Deus e viver por conta própria. Então, ia explicar, mas nem por isso a gente precisa continuar fazendo o que é mal e perverso, porque nós temos uma solução, filho. Nós temos Jesus. Ele é a solução para nós. A gente não consegue fazer o que é bom e o que é agradável a Deus, mas Jesus fez. Ele fez durante toda a sua vida, até a sua morte, foi por obediência. E ele ressuscitou para que a gente pudesse ter vida com ele, uma nova vida com ele, que não é mais agora uma vida na carne, na corrupção. Agora é uma vida no Espírito Santo. E é com o Espírito Santo que nós temos que criar uma amizade, porque é ele que vai nos levar à santidade, assim como Jesus é. Então, é isso que nós precisamos trazer para os nossos filhos. De uma forma clara, a gente precisa ter convicção daquilo que nós estamos trazendo para eles. Eles precisam sentir confiança na mensagem que nós trazemos, e é por isso que nós, pais precursores, precisamos estudar a palavra. Nós precisamos ter a mensagem do Evangelho bem clara, completa, esclarecida nas nossas vidas, e nós precisamos diariamente lembrar da mensagem do Evangelho, da má notícia, para que a gente possa realmente, quando a gente lembrar da boa nova, nós, receber novamente no nosso coração o impacto que essa mensagem precisa causar em nós e precisa também causar nos nossos filhos, causar nessa geração que não crê em Deus, nessa geração que cada vez está mais afastada de Deus, e para que possamos nos preparar e preparar essa geração para o retorno de Jesus, né? Um sinal mais claro e definitivo que vai realmente trazer, remir o retorno de Jesus é a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino sendo pregada às nações. Nós precisamos preparar os nossos filhos. Como é que um dia eles vão sair pelas nações pregando a mensagem do Evangelho se nós não preparamos eles? Como é que nós vamos fazer isso se nós não estamos preparados? Então, deixar claro essa questão da depravação humana, né? De uma forma simples e que deixar bem esclarecido, certo? E não é só isso, não é só esses versículos que nós lemos hoje que fala sobre a nossa depravação humana. Lá em Jeremias 13:23, porventura, pode o etíope mudar a pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha só, muitas vezes esse versículo foi mal interpretado. Muitas vezes a gente acha que o quê? Aqui tá falando que o coração é facilmente enganado, mas não é isso que tá falando. Jeremias está dizendo aqui que o nosso coração é enganoso. Ele engana a nós mesmos a respeito de nós. Nós achamos que existe algo bom em nós. Nós somos iludidos pelo nosso próprio coração a pensar que existe bondade em nós, quando na verdade não há. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Como um vento nos arrebatam. Então olha só o que o profeta Isaías está falando aqui. Ele está dizendo que a nossa justiça é como o trapo de imundícia. Sim. E o que é o trapo de imundícia aqui que ele está falando? É como um absorvente usado. Gente, a nossa justiça, ela é falha. Muito.
Então, nem um pouco semelhante à justiça de Deus, porque nós não conseguimos fazer o que é justo, né? Salmo 143, versículo 2. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. E no Novo Testamento, o que fala a nosso respeito? Olha lá, em Lucas 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aqui está o versículo que eu falei antes. Então, por mais que tentamos fazer o bem, a gente não consegue. Nossos filhos vão tentar fazer o bem e vão se frustrar também. A gente precisa estar apoiando eles no sentido, assim, de mostrando a palavra para eles, esclarecendo, né? Assim como a gente precisa muitas vezes lembrar nós da palavra de Deus, a gente vai precisar lembrá-los. Filho, lembra que a mãe falou? Lembra que o pai falou? Você vai tentar fazer o bem, mas não vai conseguir. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Você vai tentar fazer o bem, mas não vai conseguir. Mesmo querendo fazer o bem, né? E que a nossa justiça, aquilo que a gente acha que a gente faz de bom, na verdade é como um pano sujo, né? É como um pano que a gente limpa o chão, o estado que ele fica depois. É essa a nossa justiça, né? É muito bom trazer figuras, né? Exemplos do dia a dia para explicar para as crianças algo que talvez na Bíblia é mais complexo. Isso vai trazer mais clareza para eles, né? Jesus fazia isso através das suas parábolas, né? Ele trazia situações, histórias para explicar algo talvez muito complexo que as pessoas talvez não iam compreender, né? E mesmo assim, a palavra diz que as pessoas não compreendiam aquilo que Jesus estava falando por meio das parábolas. Mas os seus discípulos, ele trazia a explicação depois, né? Daquilo que ele queria dizer. Então, é isso que nós vamos ter que trazer para as crianças. Uma forma clara e objetiva, né? Que seja nítido para as crianças, que elas vejam no seu dia a dia, né? Coisas que a gente pode trazer como um exemplo, né? E essas atitudes delas, o comportamento delas, reflete essa falha humana, né? Essa natureza pecaminosa, e a gente pode trazer isso para eles através da palavra. Filho, olha aqui. Olha o que Deus fala aqui em Gênesis, ó. É Deus falando, filho, ó. Que a gente é mal, né? E que todo desígnio do nosso coração é continuamente mal. E que a gente precisa de Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é tudo que há de bom, que não há em nós. Ele obedeceu a Deus até a morte, né? E morte de cruz, trazendo restauração de volta a nós. Nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus, para que um dia nós possamos herdar essa terra, viver com Cristo e com o Pai, né? Numa realidade totalmente diferente do que a gente conhece hoje, que a palavra diz a respeito, e mostrar o que a eternidade tem a nos oferecer, porque a gente precisa dessa clareza de qual será a nossa recompensa. Nós, seres humanos, precisamos de ter uma clareza a respeito daquilo que nos espera, se nós obedecermos a Deus, se nós vivemos de forma
dependente de Deus, né, de forma de ter comunhão com Ele, qual que vai ser a nossa recompensa com tudo isso, né? Que é a eternidade, que é riquezas celestiais, né, que a traça não corrói, que o tempo não se desfaz, que elas são eternas, né, não são como as coisas materiais que nós temos aqui na Terra. E que nós vamos herdar um reino que será justo, será de paz e alegria. É isso que nós precisamos trazer para as crianças, e é isso que eu incentivo você, pai, mãe, que é cristão, que busca conhecer a palavra, busca, né, trazer a mensagem do evangelho aos filhos de vocês, quer que eles venham andar com vocês no caminho do Senhor, venha receber realmente essa recompensa lá no final que nos aguarda. É realmente necessário tudo isso que eu falei e ter uma vida de exemplo para as crianças, né? Eu acredito que a gente precisa começar em nós, né? Jesus deixou isso bem claro na vida dele. Ele disse assim que ele veio como um exemplo para nós, para que a gente possa seguir ele. E eu creio que com o Espírito Santo a gente pode ser um exemplo. E eu não digo sim de que nós não vamos falhar, mas que nós sejamos tão humildes que nós vamos pedir perdão para os nossos filhos, nós vamos confessar os nossos pecados a Ele. Filho, eu pequei contigo e pequei contra Deus. Eu fiz isso e não era o certo, filho. Eu te peço perdão. Então, a gente precisa ter esse coração em busca de transformação, em busca da ação transformadora e santificadora do Espírito Santo em nós e mostrar o caminho para os nossos filhos. Né? E é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas duas partes que a gente quis trazer, trazendo essa mensagem né, que antecede a boa nova, para que a gente possa realmente receber a boa nova com alegria, né? E também levar isso para os nossos filhos, para as crianças. Seja você professor de ministério infantil, também esse vídeo também é para você, ok? E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que será necessário. E não deixe de comentar e de curtir o vídeo, porque vai ajudar nós a crescer aqui no YouTube. Um abraço, Deus abençoe.